Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma explicação bíblica. E hoje o tema é: pedir desconto é pecado? Pechinchar é pecado? Aquele hábito brasileiro de que quando vamos a qualquer lugar temos o hábito de pedir desconto, pedir que o vendedor diminua o seu preço para que podamos comprar. Deixa aqui no comentário, você acha que pedir desconto, pechinchar é pecado? Então vamos à luz das escrituras ver o que as escrituras falam sobre isso. Bom, só vou dar uma palhinha para dizer o seguinte: muitos cultos show de culto que eu sempre falo, que lotam até estádio, não prega o pormenor, aquilo que a Bíblia quer que você aprenda. Vamos em Apocalipse. Em Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só o que estão escrito no livro do Cordeiro da Vida. Bom, em Apocalipse 21, 7 diz o seguinte, que não entrará nada no reino dos céus que seja abominável e que cometa a mentira. E aonde está isso, irmão Wagner, em pechinchar e pedir desconto? Antes de eu iniciar, vamos ler umas escrituras para ficar um pouquinho mais fácil. Em Mateus 22, 39, diz o seguinte: foi perguntado para Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus disse que na teoria são dois. Os dois são um mandamento, que é o segundo, que é semelhante ao primeiro, que é em Mateus 22, versículo 39, que diz assim: e o segundo é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos lapidar aqui as escrituras e vamos nos purificar para poder entrar no reino do céu limpo. E de novo, irmão, um ato tão simples de pedir desconto pode deixar você fora do reino dos céus. Em Mateus 5, 37, Mateus 5, 37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência do maligno. Então, aqui já vai ficando um pouquinho mais claro que quando fazemos uma negociação, temos que sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Mas vamos com calma. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, agora eu vou ler o resumo que eu fiz aqui, tá? Diz assim: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Jesus, ele falava nas parábolas que, principalmente dos talentos, que é aquele dinheiro, deu um dinheiro para um, dois dinheiro para outro e assim sucessivamente. E depois veio e pediu contas da finança. E ele disse: aquele que é justo no pouco, agora será justo no muito. Entra para o gozo do meu reino, que tudo que você tem será multiplicado. Isso enfatiza a honestidade, que temos que ser honesto em tudo. Mas, irmão, é duro o que você está falando. Pedir desconto é pecado, pechinchar é pecado. Não vamos tirar conclusões precipitadas e vamos continuar. Em 1 Tessalonicenses, o versículo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador
de todas as coisas, como também antes vos disse e testifico. Bom, irmão, aqui o negócio já está começando a ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o versículo disse que ninguém engane seu irmão em negociação. Aí você pega Apocalipse, que eu acabei de ler para você, que nada impuro entra no reino dos céus. Mas o pecado de pedir desconto não está no ato de você pedir desconto, está no ato de você enganar. Mas vamos continuar, porque existe muitos outros pecados escondidos no ato de você pechinchar e pedir desconto. Então, é pecado pedir desconto? É pecado mesmo negociar? Negociar não é pecado, mas às vezes o ato de pedir desconto e pechinchar é. Então, vamos nos aprofundar. Como cristão, somos chamados a avaliar as Escrituras e a nossa vida nos moldes que Jesus Cristo queria que nós seguimos, sendo honesto em tudo. E ao pedir desconto, o que estamos realmente dizendo? Vamos lá. Quando você chega numa feira, a feira é o melhor local para citar de pedir desconto, né? Porque em mercados grandes, esses hipermercados, não existe desconto. Em banco, dificilmente existe desconto, mas ali, mais entre os pobres, olha que complicado, mais entre os pobres existe esse ato de pedir desconto. Mas muitas vezes essa ação carrega o seguinte pensamento. Agora me diga, agora aqui, deixa aqui embaixo, qual é o pensamento que lhe vem à mente quando você pede um desconto? Quando você chega lá, pede as suas laranjas na feira, o cara diz que a laranja é 10 dinheiro e você pede para deixar por 8. Qual é o sentimento que vem no seu coração? Porque é este o sentimento do pecado. Irmãos, o negócio é grave. Bom, o que temos que avaliar é que o trabalho desta pessoa não vale o valor que ela está pedindo. Essa atitude nos coloca em uma situação de julgamento sobre o esforço do outro, algo que não nos cabe decidir qual é o esforço que aquela pessoa se dedicou para vender aquele produto por tal preço. Ele tem todo o seu trabalho, desde acordar cedo, plantar, cultivar e etc. E ele julga nos seus pensamentos, nas suas finanças, que aquele valor é o correto. E nós, com pouca sabedoria, queremos colocar preço no valor do outro. E esse julgamento é complicado, porque nos falta vários recursos que podemos deixar escapar para nós termos um julgamento justo. Mas antes eu já te digo que este julgamento não cabe a nós, né? O que, de novo, sim, sim, não, não, é procedência do maligno. Mas olha só o que está por trás de pedir desconto. A ganância. Desejo por algo que nós queremos a todo custo, por um preço inferior. Orgulho. A necessidade de possuir algo por um valor que consideramos aceitável. É aceitável aos nossos olhos. Aquilo que eu entendo que é correto, é mais correto do que aquilo que você prega ser correto. Aquele seu trabalho que você diz que vale 10 reais, eu digo que vale 8 reais. O meu querer é superior ao seu trabalho. A falta de empatia, esse é um dos piores, porque é um dos pilares do cristianismo, é um dos pilares das escrituras, que é
amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o próximo como eu me amo, eu tenho que ter empatia, me colocar na situação do outro e ignorar as dificuldades e o esforço que o outro fez para produzir e criar aquele produto e trazer pelo um preço, e você desvalorizar dizendo que aquele preço não é o preço correto. Mas o que realmente a Bíblia diz? O que a palavra das Escrituras diz sobre o ato de pechinchar? Bom, como eu disse, sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência do maligno. Por que que é importante entender o que é sim, sim e não, não, e o que passa disso é procedência maligna? Irmãos, olha só, eu por muito já ouvi pessoas, quando eu tentei explicar isso no meu dia a dia, que pechinchar era pecado, as pessoas me falavam assim: mas irmão, eu sei que aquele produto não vale 10 dinheiro, vale 8, porque o cara ele está sendo desonesto e pedindo o valor de 10 dinheiro. Bom, aí eu digo, sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência do maligno. Eu não tenho nem que negociar com alguém que eu acho que vem de procedência maligna. Não que só o produto vem de procedência maligna, não é só isso. Os atos daquela pessoa não condiz com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, ou eu compro pelo preço de 10 dinheiro e não negocio, ou eu digo não, muito obrigado, e vou procurar outro a qual os meus recursos financeiros se encaixam naquele produto que eu preciso. É isso. Então, negociar com o ímpio não vem de Deus. Jesus nos instruiu a sermos claros e honestos em nossas palavras, ações. E quando pedimos desconto, especialmente de forma insistente, podemos ultrapassar limites desagradáveis. Porque tem isso também. Você colocar a pessoa em uma posição desfavorável, que às vezes a pessoa vai abaixar o preço porque ela se sentiu desconfortável para te vender, ela foi coagida. Então, insistir em uma coisa, primeiro, aquele produto não é seu. Se você não tem condições de comprar, não compre. Você tem que viver com as coisas e com o recurso que lhe cabe. Não querer ganância, inveja nas coisas do próximo. E isso é desonesto. E eu forçar o outro a baixar o preço para saciar um desejo meu, não é cristão. Tem uma passagem que eu gosto muito, depois que eu aprendi essa passagem, eu uso muito na minha vida. Ela está em Mateus, capítulo 7, o versículo 12, que diz exatamente sobre a regra de ouro. E o que seria a regra de ouro? Tudo que você quer que o outro faça, fazei o primeiro. Então, Jesus deu exemplo. Quando ele estava lavando o pé dos apóstolos, um apóstolo virou e falou assim: Senhor, não lave meus pés, eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. E Jesus disse: se eu não fizer, você não tem parte comigo. Porque Jesus Cristo estava dizendo que ele, sendo o soberano, ele se igualava a nós, os mais humildes. Por que humilde? Porque nós não temos o intelecto da divindade dele. Nós somos limitados. Então ele, todo poderoso, conhecedor de tudo, que tem a capacidade de criar mundos e universos, criou o meu DNA, criou a minha vida, lavou os meus pés. O que eu não tenho que fazer pelo um semelhante? Então ele já deixou. Então tudo que você quer que o outro faça, fazei-o primeiro. E
quando você insiste em pedir desconto, o que você está fazendo com a outra pessoa? Você está colocando a pessoa numa posição desfavorável. Você está, às vezes, colocando a pessoa numa posição vexatória. E, por vezes, eu também já vi discussões ao pedir desconto, que parte até pela ofensa. Essa calça, vou dar um exemplo, essa calça custa 500 dinheiro, que absurdo, não tem pano que justifica o valor dessa calça. Irmão, você já entrou em outra situação ruim, a discussão, a contenda, você está levantando a ira contra a pessoa, porque você está se irando, e a ira não entra no reino dos céus, e você está fazendo que a pessoa se ire contra você. Outra coisa ruim, porque agora você está sendo pedra de tropeço, porque se a ira não entra no reino do céu, você está fazendo com que a pessoa não entre no reino dos céus. Olha, simplesmente pelo ato que começa por pedir desconto, pechinchar. Em Levítico, o capítulo 19, versículo do 35 ao 36, diz assim, sobre a honestidade em todas as transações. Ser honesto. Gente, olha só, ser honesto não é eu ter 10 dinheiro e querer comprar um produto que vale 15 dinheiro. Isso não é ser honesto. Ainda vou mais. Ser honesto não é eu ter 10 dinheiro e tem alguém vendendo um produto que vale 50 dinheiro por 5 dinheiro. Eu sei que isso também não é honesto. Eu tenho que pagar o preço que é justo. Irmão, como eu sei que o preço é justo? Nos dias de hoje é muito mais simples. A televisão fala o valor dos preços, a internet e assim por diante. Em todos os lugares vocês sabem aproximadamente qual é o valor justo de um produto. E cabe você trazer sobre si o reflexo de Jesus Cristo, a mansidão na palavra e a honestidade nas negociações. Se não dá para mim, eu digo não dá para mim e vou embora e vou comprar em outro lugar. Nada de ser avarento, querer por preços inferior àquilo que é um preço que não deve ser pago. Porque quando somos desonestos, estamos trancando a porta do céu. E só para fechar, Levítico, o capítulo 19, versículo do 35 ao 36, a Bíblia é clara a afirmar que as nossas transações devem ser justas. Isso vale tanto para quem vende como para quem compra. Se acharmos que o preço é desonesto, a solução não é negociar de forma insistente. É simplesmente dizer não e procurar comprar em outro lugar. O hábito de pedir desconto, ele pode contaminar a sua alma severamente. Pedir desconto pode parecer inofensivo, mas ao longo do tempo pode alimentar um comportamento vicioso que afasta o nosso coração de Deus. Bom, a ganância, o desejo constante de pagar preços menores por aquilo que você sabe que o preço é maior. Aí você já começa num crime espiritual o seguinte: eu sei que essa Bíblia de fato vale 50 dinheiros, mas eu sei que o cara não está tendo boas vendas e tudo mais, e ele está precisando do dinheiro, eu vou oferecer para ele 40 dinheiro. Ganância. Então eu quero me aproveitar de uma situação delicada para forçar ele a baixar o preço. E tem uma outra coisa também que observamos muito nos dias de hoje, é assim: tem uma certa pessoa que precisa vender um carro e o carro custa 100 dinheiros.
e ou porque alguém da família daquela pessoa está doente e ele precisa do dinheiro para comprar medicamentos ou pagar faturas de hospital, então ele precisa vender o carro. Ou alguém da família vendeu e aquele carro era daquele membro da família, e com a dor da morte do ente querido, eu quero me desfazer do carro, correto? Agora olha onde entra a ganância, e aí você já me diz aqui embaixo se eu estou certo ou não em falar que essas negociações são pecaminosas. Eu aproveitar de uma situação delicada, onde a pessoa ou está em luto, ou está com um ente doente, precisa vender aquele carro para comprar medicamentos e pagar faturas de hospital, ou pior não, tudo é pior, não tem o melhor aqui, ou a pessoa está desempregada, está passando necessidade de alimentos e precisa vender o carro urgentemente para suprir as suas necessidades a mais básicas. E você conhece pessoas, ou se você mesmo já não passou por essa situação, ou de querer vender aquele objeto valioso que vale 100 dinheiros, como você precisa desesperadamente do dinheiro, você vai oferecer 40 dinheiros, que é para vender rápido, né? Mas vale 100 dinheiro. E a pessoa que vai comprar sabe da sua situação desesperadora e nem os 40 dinheiro vai querer te oferecer. Bom, se você é cristão, tem a regra de ouro, tudo que você quer que o outro faça, fazei primeiro. Tem a outra passagem bíblica que eu li, seja honesto em suas negociações. Tem a outra passagem que aquele que é justo no pouco entrará para o gozo eterno, porque agora ele pode ser justo no muito. Então olha só, irmão, se você é cristão, você tem 100 dinheiro para comprar aquele carro. Aquele carro está excelente, o carro está perfeito, mas a pessoa está numa situação delicada, desesperadora, e você sabe que a pessoa está vendendo o carro por 40 dinheiro porque a pessoa está desesperada. A pessoa está numa situação delicada. Você, como cristão, deveria oferecer quanto pelo aquele carro? 40 dinheiro? Porque é o valor que a pessoa pediu? Você conhecendo a situação da pessoa? Se você é justo, você deveria oferecer os 100 dinheiros. Agora, se você quiser galardão com Deus, assim, brincando, comprar a sua entrada no reino dos céus, você pagaria 100 dinheiros e ainda daria uma parte de dinheiro a mais, tipo 110, 120, 130 dinheiro, que é para ajudar a pessoa, porque você sabe que você comprando aquele carro ainda não será o suficiente para tirar a pessoa daquela situação delicada. Irmãos, o que eu digo é grave. Esses pensamentos corrompem e vai fazer com que nós não entraremos no reino do céu. A falta de generosidade. Em vez de abençoar o outro, buscando sempre o que é melhor para nós. Foi exatamente o que eu disse. Então, eu não estou sendo generoso, eu não estou sendo bondoso quando eu quero comprar um carro que vale 100 dinheiro por 40 dinheiro, porque eu sei que a pessoa está desesperada. Endurecimento de coração. Muitos que chegaram até aqui diz que isso é um absurdo e que você está com o coração duro. Primeiro, temos que amar ao próximo. Eu comecei esse vídeo, volta lá, você vai ver. Amai o próximo como a ti mesmo. Jesus disse. Quais são os dois mandamentos que na realidade se tornam um? Ele se funde, se torna um. Amar a Deus de todo o seu coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, vamos ser sinceros, você que está com o seu coração duro, você já passou por uma situação dessa de
ter desesperadamente que se desfazer de um bem porque você precisava daquele dinheiro. E aquele produto valia 100, ninguém quis pagar nem 40. Pelo fato de termos o hábito de pedir desconto, pechinchar, e eu digo que contamina o nosso coração, eu vou contar uma história que não é minha, eu não vivenciei, eu vi nas redes sociais, eu acho que cabe muito aqui. E tocou quando eu vi essa história. Uma mulher diz que ela estava na sua casa, ela com a sua mãe, e um catador de entulho, de chinelo velho, roupa rasgada, ele estava numa fisionomia de uma pessoa numa situação delicada. E na casa dessas duas mulheres tinha uns galhos de árvores que precisavam ser retirados do quintal. E a mulher foi, a mãe no caso, quem conta a história é a filha, a mãe no caso foi para esse catador de entulho e falou assim, quanto que o senhor cobra para retirar esses entulhos, esses galhos que estão aqui na minha casa, no meu quintal, me incomodando? E o catador virou e falou assim, eu cobro 50 dinheiro. E a mulher, astuta, achando que estava fazendo um bom negócio, já com o coração corrompido pelos atos carnais, que é ter lucro a todo custo, aquilo que não reflete o amor de Jesus Cristo, ela virou para o catador e disse assim, eu te pago 20 dinheiro. E ele falou, tudo bem, eu faço por 20 dinheiro. E a filha que estava ali observando toda essa imagem, virou e falou assim, mãe, vem cá. O que a senhora está fazendo, mãe? Olha a fisionomia do catador. Ele parece uma pessoa que não tem provisões, uma pessoa que está com roupa rasgada, chinelo arremendado, fisionomia abatida, dá a impressão que ele já não come há dias, e a senhora quer retirar dele o pouco que ele ainda pediu. Olha para a nossa situação, mãe. Nós deveríamos dar 50 e ainda oferecer alimento, perguntar se ele está precisando de alguma coisa para ele ou para sua família. Mas a senhora retirou dele até o pouco que ele tinha. Mãe, não faz isso. Isso não provém de Deus. É isso, irmão, que eu digo, que quando pegamos para nós hábitos ruins, o final é amargo. Por isso que ele diz que nada impuro entrará no reino dos céus. Irmãos, temos que nos purificar de todo o nosso coração e fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizesse pela gente. Mas aí você diz, irmão, as pessoas são desonestas comigo. Temos que fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Como eu disse, a regra de ouro, tudo que você quer que o outro faça, fazei-o primeiro. Aí você diz, irmão Wagner, mas as pessoas são desonestas comigo. Não é porque alguém é desonesto comigo que eu vou ser desonesto com alguém. Jesus, ele foi espancado, foi humilhado, e ele disse, não humilhe as pessoas, não espanque as pessoas, não retribua, é bíblico. Não pague o mal com mal, pague o mal com bem. Então, eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês uma nova visão sobre pedir desconto. Mas lembre-se que não é o ato de pedir desconto, mas sim todo o sentimento que envolve e o que isso pode acarretar maus hábitos para o futuro, igual a história que eu contei para vocês. Bom, irmãos, esse vídeo chegou até o final. Se gostou, já manda esse vídeo lá para o seu pai, sua mãe, seu parente que gosta de ficar pedindo desconto, dá a impressão que até está mendigando ao pedir desconto. Mande esse vídeo para ele, fala aqui, pai, mãe, irmão, ouve isso daqui. Vê o que esse cara está falando.
Se gostou também, deixa o seu comentário. Se quer criticar, pode deixar a crítica aqui. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo chegar até você. Eu posto vídeo praticamente diário, vídeos com explicações bíblicas nessa profundidade, porque a minha intenção não é pregar sobre placa de igreja, mas mostrar que podemos melhorar muito os nossos atos e a nossa imagem refletir de fato a imagem de Jesus Cristo. Foi o que ele disse, que tipos de homens devemos ser. Eis que nós devemos ser igual o nosso Pai que estás no céu. E quando perguntaram para Paulo, Paulo, que tipo de homens devemos ser? Ele disse assim, deveis ser imitadores de Jesus Cristo. Irmão, tem vários vídeos aqui, assiste os vídeos e eu vejo vocês em outros vídeos. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém.